Então, Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 6 e 7. Você que pode, por favor, fique em pé. Diz assim o texto: sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Amém? Você pode repetir isso comigo? Receber a Cristo, andando nele, alicerçado, edificado e transbordando em gratidão. Amém? Quantos creem que esse texto é verdade? Quantos creem que Paulo escreveu essa carta com o propósito de edificar os irmãos ali em Colossos? Então vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus pela sua palavra, por essa palavra de incentivo, essa palavra de nos despertar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça pela tua palavra e pela vida de cada pessoa que está aqui presente ou está nos assistindo pelo canal. Senhor, que o Senhor possa, pela tua rica palavra, rema poderosa, cumprir em nós os teus desígnios, propósito, a fim de que o seu nome seja glorificado, não somente pelas nossas palavras, mas pelas nossas ações, pela nossa maneira de viver e através dos teus filhos e filhas, aonde quer que eles estiverem. Em nome de Jesus eu oro e te dou graças por tudo isso. Amém. Você pode se assentar, por favor. Eu vou pregar aqui, irmãos, vou ficar em pé até o final, né? Então, mas você pode sentar, então se sente. Mas se você quiser ficar em pé também comigo até o final, não tem problema não. Amém? Irmãos, nós estamos aí nessa maratona da ministração do livro de Colossenses, e nessa parte da carta, nesse momento, Paulo vai trazer aos irmãos de Colossenses algumas importantes informações para que eles cumprissem, ou que se cumprisse neles, aquilo pelo qual Cristo os salvara. Mas eu quero, nessa leitura, extrair uma importante reflexão, que mudanças, nós temos certas dificuldades para mudar, irmãos. E nós vamos ver nessa carta como Paulo vai falar das importantes mudanças na vida daqueles que um dia receberam Jesus, para que eles alcançassem uma vida de transbordante gratidão. Mas na verdade nós temos uma certa dificuldade com mudanças, e às vezes somos até um pouco morosos em responder mudanças. Um bom exemplo disso é quando nós vamos ao médico e o médico diz: olha, você precisa mudar esse seu estilo de vida, porque você está morrendo. E aí, a próxima consulta, com 3 meses, 2 meses, enfim, chega lá, você diz ao médico: médico, você já me disse que eu estou morrendo, mas ainda estou com bastante dificuldade de largar o meu torresminho. Não é assim? Então, mesmo choques psicológicos ou coisas que são fatos, temos dificuldades de nos adaptar a novos hábitos, de fazer mudanças. E mudança é algo que nos tira, na maioria das vezes, da nossa zona de conforto, nos tira daquele habitat natural, célebre das nossas tradições, né? Dos nossos próprios rituais. E Jesus fala em muitas das vezes dessa árdua tarefa, quando ele fala para os próprios discípulos que eles eram duros de coração, nécios às vezes do entendimento, morosos. O próprio Jesus vai advertir os seus discípulos sobre a dificuldade que eles têm de mudar. Então mudar não é algo tão simples, mas o apóstolo Paulo, nessa parte da carta, ele está abordando
a importância de uma nova vida em Cristo, a fim que possa ser estabelecido na vida desta pessoa que aceitou a Jesus, ou que decidiu entregar, ou receber a Cristo, possa ser estabelecido novas experiências, nova vida, ao ponto dele entender o que é uma vida de gratidão transbordante. Então, quando nós lemos o versículo pelo qual nós vamos aí estar focado, que é o versículo de número 6, o versículo de número 7, que diz assim, ó, arraigados e edificados. Alguma versão diz assim, né? Alicerçados e edificados. E o texto do versículo 6 diz: como portanto recebestes a Jesus, andai nele, arraigados e edificados neles, confirmados na fé, a fim que vocês também possam viver e crescer na gratidão, na ação de graça, que vocês possam viver plenamente. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo está incentivando aqueles irmãos a não apenas receber Jesus, mas a andar de uma maneira que eles possam viver experiências tão grandes e tão poderosas para adentrar no ambiente de gratidão, para viver o ambiente de gratidão. Então eu quero aqui, devagarzinho nesse texto, pensar um pouquinho sobre o versículo 6, onde o apóstolo diz: sendo assim, da mesma forma que você recebeu um dia Cristo, o Senhor, também andai nele. Sabe, nós vamos ver que eu e você, que um dia cremos na mensagem da cruz, cremos naquilo que Cristo fez por nós, e falamos: Senhor, nós te aceitamos na tua grandeza, no teu poder, na tua misericórdia, pelo teu perdão, porque um dia o Senhor morreu por mim, o Senhor me resgatou. Todos nós um dia recebemos essa mensagem e cremos nela, e recebemos o Senhor na nossa vida, recebemos o Senhor agora para ter uma vida com Ele. Mas o apóstolo vai dizer que se você um dia recebeu Jesus, você precisa agora andar nele. Andar nele. Então, parece que ele está falando de um processo, não é assim? Eu recebo Cristo, eu acredito na mensagem do Evangelho, na mensagem da cruz, eu acredito naquilo que Cristo fez por mim, mas agora a proposta é que eu ande. Ande como? Nele. E como é andar em Cristo? Como será que é isso? Andar em Cristo. Nós vamos ver que o apóstolo, ele vai criar uma série de pequenos exemplos para falar sobre o que é andar em Cristo. Por quê? Porque esse texto, especificamente nessa parte, está falando de como viver em liberdade, de como viver de maneira plena, como ter uma vida de liberdade. Então ele está dizendo: você precisa andar em Cristo. E eu gosto dessa expressão porque ela me faz lembrar o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E tudo que era velho passou, e agora tudo se fez novo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então quando Paulo fala sobre estar em Cristo, andar nele, ele está dizendo que existe uma maneira de viver que o próprio Cristo deseja para cada um de nós. Então, receber Jesus, receber a mensagem do Evangelho e crer no Senhor, eu até costumo dizer, irmãos, que querer Jesus é muito fácil, porque Jesus é uma pessoa tão doce, tão amável. Não é verdade, irmãos? Querer Jesus é bom demais, que Ele morreu por nós, nos ama, nos aceita do jeito que nós somos, não nos atribui culpa, perdoa os nossos pecados. Olha, só Deus sabe as histórias que nós temos para trás,
E Ele ainda assim nos aceitou, como diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor em Cristo Jesus, tendo Ele morrido por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Então Ele não levou em conta o nosso passado. Na verdade, a mensagem que chegou na gente foi a mensagem que Ele morreu para nos perdoar. E não para dizer que somos falhos, mas para nos perdoar das nossas faltas. Porque quem tem que identificar que é falho somos nós mesmos. Porque a única coisa que gera arrependimento é quando eu reconheço que eu preciso mudar. Não adianta alguém me dizer que eu sou falho se eu não quero vê-lo, se eu não quero acreditar. Mas a mensagem de Cristo, de amor, que não mediu esforço por nós. Então nós logo queremos Jesus. Até porque, né, irmãos? Todo mundo gosta daquela palavra, vai com Deus, Deus te abençoe, vai contigo no caminho, não é assim? Se você falar para alguém, vai com o diabo, sabe que a pessoa fala amém, irmão, do outro lado? Misericórdia, né? Pode nunca ter ido para a igreja, irmão, mas não vai falar amém. Porque todo mundo quer o que é bom. Olha, o diabo te acompanha, quem é que vai falar amém? Misericórdia, pastor, o senhor está falando isso, o senhor está doido, isso não se pode falar. Mas na verdade Paulo está dizendo para os irmãos em Colosso que eles precisavam andar de uma maneira que o próprio Cristo designou para que vivamos. Então ele vai dizer, se você fizer isso, você vai passar fases interessantíssimas na sua vida. A palavra para andar no original desse texto é a palavra patel, que significa andar com certeza para onde vai, andar livremente, andar com certezas. Então um dia eu recebi Jesus, mas eu ando com as convicções que Ele me trouxe, eu ando pelas verdades da sua palavra, ou eu ando com as verdades que eu acreditei, ou que eu aprendi lá no passado. Quais verdades me conduz? Qual é a mensagem da minha vida? Porque receber Jesus eu recebi. Então Paulo estava dizendo para os irmãos de Colossos que eles precisavam andar nele. Não andar por si mesmo, mas andar em Cristo. Por isso que é gostoso o papo do novo convertido, irmãos. O papo do novo convertido, a cada 5 palavras, 4 é Jesus. Não é assim? Ele começa falando, daqui a pouco ele vê que Deus é maravilhoso, que só Deus sabe de onde eu vim, como eu estava, é porque Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus isso, Jesus aquilo. Ele não consegue parar de falar o que Deus fez na vida dele. Isso é maravilhoso. É igual aquela criança que quando aprende a falar papai, né? É papai para todo lado, papai, papai, mamãe, mamãe, papai. É essa experiência inicial, isso é importantíssimo. Isso é um marco na vida do cristão. Até porque todos nós devemos ter uma experiência individual. Nós só estamos aqui hoje porque em algum momento da nossa vida nós tivemos uma experiência particular com o próprio Cristo. Mas Paulo vai dizer que nós precisamos ser alicerçados nele, ou arraigados. Alicerçados ou arraigados. Sabe, irmãos, eu não trabalho com edificações. Acho que mal sei pôr um tijolo em cima do outro. Mas eu tenho uma certeza sobre quem vai edificar alguma coisa. Porque são princípios básicos. Princípios básicos sobre quem pretende edificar qualquer coisa. Esta coisa precisa de alicerce. E tem 3 respostas primárias para quem vai alicerçar alguma coisa. Primeira coisa, que tipo de terreno eu vou alicerçar? Em que terreno eu vou construir? Segunda consideração que eu fiz aqui. O que eu pretendo construir em cima desse alicerce que eu vou colocar? Será que eu posso fazer um alicerce
e depois subir 10, 15 andares sobre qualquer alicerce? Eu penso que não. Então, se eu pretendo edificar algo muito alto, eu tenho que pensar na estrutura do alicerce agora, porque depois que eu coloquei o alicerce, a edificação fica comprometida para sair além da capacidade do alicerce. Terceira coisa que eu quis considerar aqui: o alicerce precisa suportar por tempo indeterminado. Ninguém quer construir um alicerce de uma casa, de um prédio, para que o alicerce com o tempo se acabe ou se deteriore, porque se isso acontecer, tudo que está em cima vai abaixo. Então, 3 considerações importantes e muito simples sobre alicerce: qual é o tipo de terreno, o que eu pretendo colocar em cima desse alicerce, e terceiro, eu quero que ele seja firme por tempo indeterminado. Porque mexer no alicerce depois que está edificado as coisas em cima, não deve ser uma matéria muito fácil. Não é isso? Sim ou não? E é exatamente isso que Paulo vai dizer. Ele diz: vocês precisam estar alicerçados em Cristo. Sobre que tipo de terreno eu vou iniciar esse alicerce? Que tipo de terreno? E refletindo para nós no que ou em quem eu estou depositando a minha confiança. Porque aonde eu depositar a minha confiança, eu coloco o meu tempo, eu coloco o meu recurso, eu coloco a minha vida. Jesus disse isso. Se naquilo que você dá valor, aquilo te conduz. Porque aonde está o teu tesouro, estará também o teu. Então, para onde nós vamos andar? Para onde vamos? Para aquilo que o nosso coração acredita ter valor. Então, primeiro princípio que eu quero extrair para esse processo de gratidão, de vida plena em Cristo, é aonde nós estamos alicerçando o que fazemos, o que acreditamos. Aonde estamos colocando a nossa confiança? Será que nós confiamos na palavra de Deus? Porque Paulo diz que nós deveríamos não só receber Jesus, mas andar nele. E andar livremente, mas alicerçado nele. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém ou não amém? Diga para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela: meu irmão, minha irmã, nós precisamos confiar em Jesus sem reservas. Não guarda nada, irmãos, para colocar em outra coisa. Coloca toda a sua fé nele. Amém ou não amém? Porque às vezes viemos na igreja, o Senhor fala, Ele nos dá uma palavra, fala conosco, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso mudar algo. E aí Deus fala algo com a gente, chega na segunda-feira, nós fazemos o quê? Os mesmos hábitos da vida inteira. E a proposta de Paulo é esta: que um dia que eu recebi, agora eu posso andar nele. E não andar mais como antigamente eu andava, mas andar nos preceitos dele. Então, se você espera viver grandes experiências de gratidão com Deus, você precisa começar a colocar a sua confiança nele. E esse negócio, irmãos, de colocar a confiança no Senhor, é um negócio para crente que recebeu Jesus mesmo. Amém ou não amém?
Na quarta-feira retrasada eu preguei aqui que Deus escolheu levar os filhos de Israel pelo caminho mais longe, o caminho mais difícil. Quem escolheu? Deus. Então, quando você diz que vai confiar no Senhor e vai andar nele, não espere um caminho de flores apenas. Você não disse que vai confiar? Amém ou não amém? Então você vai ter que andar livremente. Irmãos, olha como é interessante. Às vezes você conversa com os irmãos em Cristo, e aí o irmão está assim: ô meu irmão, o que aconteceu? Estou passando uma situação, irmão, que eu não sei como lidar. Ô irmão, você já orou sobre isso? Já falei com o pastor, já orei. E Deus não te disse? Deus disse. E por que você continua assim, com essa posição? Como se Deus não tivesse dito nada. Paulo diz, você precisa andar nele. E você sabe como que é andar nele, irmãos? Não é conhecer a história inteira não, irmãos, é andar com a parte que ele te deu. Sabe que ninguém acredita no alicerce que você constrói. As pessoas só dão valor naquilo que você está fazendo quando vê o edifício em cima. Porque o processo de alicerce é um processo árduo, penoso, desafiador. Então nem sempre você vai ter plateia para aquilo que Deus está alicerçando na sua vida. Na verdade, alguns vão dizer que você está fracassando. Olha, irmão, do jeito que está indo na sua vida aí, não é assim que disseram para Jó? Jó é o seguinte, olha, se a sua vida aí, ó, dessa você não passa não. Mas qual é a declaração de Jó em 42, do capítulo 42? Qual é a declaração dele? Ele fala assim, eu tenho certeza, convicção, que o meu Redentor, Ele está comigo. Mas no processo de alicerçar isso, tinha gente, ó Jó, é o seguinte, ó, vai resolver o teu pecado, vai resolver o teu problema, vai resolver essa tua vidinha, porque é o seguinte, amaldiçoa o teu Deus e morre. Não tem plateia no alicerce, meu irmão, tem processo árduo, difícil, duro. E Paulo está dizendo aos irmãos de Colosso, vocês precisam estar alicerçados nele. E esse processo exige de nós resposta de fé, e não de achismo, e não de temperamentos. Nós vivemos numa geração que precisa sentir tudo que vai fazer, porque se não sentir, não crê. Ah, mas não senti nada de Deus. Irmão, tem que orar todo dia. Não senti de Deus de orar? Não, tem que ler a Bíblia. Não senti de Deus, ler a Bíblia. Não senti de Deus de ir na igreja hoje. Não senti de... Irmão, se você esperar sentir para fazer o que Deus está te mandando, olha, meu irmão, a tua carne vai vencer essa luta, viu? Eu sempre uso uma expressão assim, você acha mesmo que Jesus foi para a cruz sorrindo? Você acha que quando ele levou aquelas bofetadas, aquelas chicotadas, ele deu risada ou sentiu dor? Mas às vezes nós acreditamos que aquilo que está certo é o que nos está fazendo plateia, nos fazendo sorrir. Mas o processo de alicerce, irmãos, não tem plateia, é você e Deus, Deus e você. Mas eu posso te afirmar uma coisa, se é Ele que está te alicerçando, grandes coisas Ele também vai edificar sobre a tua vida. Se é Ele que está nesse processo, pode ter certeza, irmão, que o teu Deus é um Deus de coisas grandes. Quantos creem nisso? Amém. Aleluia!
É interessante. Segundo ponto que eu falei sobre alicerce é que quem coloca um alicerce, o coloca pensando o que ele vai ter que suportar para que a edificação possa ser construída. Não é isso? A irmã Cris ali que conhece mais isso que eu. É isso, irmã Cris? Pessoa que pensa no alicerce, ela está pensando que aquele alicerce tem que suportar o que vai pôr em cima. Não pode ser qualquer alicerce. É algo pensado. É algo planejado. Então, deixa eu te perguntar algo. O que você está querendo edificar na sua vida? É o que você quer ou o que Ele quer? Qual é a intenção ou pretensão de edificar? Você quer edificar na sua vida o que você quer ou o que Ele quer? Qual é o foco desse seu projeto de vida? Eu preciso entender que se Ele está me chamando para alicerçar, Ele tem um plano de edificação. Então, o processo do alicerce é o processo dele, não é o meu processo. Amém? Poucos amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Se essa obra é dele, se esta obra é dele, se a minha vida é dele, se eu recebi, se eu estou nele, o processo do alicerce também é dele. Aleluia! Glória a Deus! Amém ou não amém? Mas eu preciso responder se eu estou vivendo mudanças na minha vida, ou se eu continuo acreditando que estou mudando, mas continuo cometendo os mesmos erros. Às vezes eu falo para o Senhor: Senhor, eu sou teu vaso, eu sou teu. E acredito que isso está mudando tudo. Mas no meu dia a dia, não consigo transpor as velhas falhas. Não consigo vencer os velhos desafios. Não consigo mudanças. Então, se eu não estou conseguindo viver mudanças, eu não posso dizer que Ele está conseguindo continuar em mim aquilo que Ele começou. É interessante isso, porque Pedro andou com Jesus cerca de 3 anos. E quando ele pôde, ele sacou uma espada e cortou a orelha do soldado. Na noite X, o dia D, porque era a noite da crucificação, ou melhor, a noite do julgamento, da crucificação, o dia mais importante, irmãos, para que nós entrássemos numa nova vida, era que Cristo fosse crucificado, e pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, para nós louvarmos ao Senhor, porque somos livres. Sabe o que Pedro fez nesse dia? Primeira ação de Pedro: quando botaram a mão em Jesus, ele sacou a espada e deu-lhe. Então, Jesus, com toda a paciência do mundo, vai pegar aquela orelha no chão, vai sacudir a terra, e vai colocar a orelha daquele soldado. E alguns dizem que aquele soldado foi o mesmo soldado que depois deu uma tapa na cara de Jesus.
E Jesus vai lá e coloca aquela orelha. E o Pedrão está lá se tremendo, achando que está fazendo uma grande obra. Se eu não estou conseguindo avançar em mudanças que Ele está me pedindo, é porque às vezes eu quero muito fazê-lo, mas estou andando por mim mesmo. E se nós tentarmos andar com Deus pelos nossos méritos e esforços, sabe aonde nós vamos parar? Numa torre de Babel. Porque quando os homens disseram assim, nós vamos chegar a Deus, nós vamos chegar aos céus, então eles decidiram construir uma torre. Mas eu quero te dizer que Jesus deixou bem claro: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se o Pai me enviar, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você não entende? Você pode ainda não estar em todas as áreas da sua vida alicerçado em Deus, mas eu quero dizer algo para você: Jesus está agarrado em você. Porque Ele acredita pelo que Ele veio. Ele é a videira verdadeira. E como é que funciona o processo da videira? Videira trabalha com treliça, não é isso? Ela agarra nas coisas, não é assim? A videira agarra. Jesus agarrou você, meu irmão. Ele está te chamando para viver um novo tempo, mas você precisa entender que alicerce não tem aplausos e que a obra que Ele está fazendo precisa sim ser desse jeito. Porque na maioria das vezes nós falamos: Deus, porque é assim. Mas fique tranquilo, porque Ele sabe exatamente o que precisa ser feito na tua vida. Mas você precisa continuar acreditando. Amém ou não amém? O alicerce precisa suportar por tempo indeterminado. Estar alicerçado em Cristo não é para uma tempestade, não é para uma, são para muitas. O alicerce precisa suportar por tempo indeterminado. Por isso, estar alicerçado em Cristo não é para uma tempestade não, irmão. Aí se fosse seria bom demais, né, irmão? Ah, Senhor, uma tempestade, bonança, acabou. Não, são muitas tempestades. São muitas aflições. Aflições por causa do pecado no sistema do mundo. É por isso que você vê multiplicar as dores, a injustiça, a intolerância, a presença do pecado no mundo, a presença do pecado no homem. Então, essas já são tempestades dificílimas. Mas tem as tempestades que vêm sobre as nossas vidas para impedir que cumpramos ou vivamos o que Deus quer fazer através de nós. Então, além dessas tempestades desse mundo tenebroso em que vivemos, de desconfiança, insegurança, temos as tempestades que vêm contra exatamente o nosso barco. E às vezes nós falamos assim: Deus só vem do meu barco?
Parece que só eu passo por isso. Quem já se sentiu assim, irmãos? Parece que a luta só caça você, não caça mais ninguém. Mas fique tranquilo, descanse no Senhor, porque Ele está edificando em você um alicerce. Não é para uma tempestade não, irmão, é para enfrentar todas elas. É por isso que você precisa ficar nele, porque aquilo que o Senhor está fazendo em nós não é apenas para uma tempestade, não, é para todas aquelas que já vieram e aquelas que ainda vão vir. Sabe o processo da forja? Sabe, quando Deus escolhe nos preparar para algo, nós não imaginamos tudo que vamos passar. Porque a gente vê a vida, é igual montar o filme mesmo, né? Na escola a gente aprende a fazer aqueles desenhinhos, depois passar as folhas assim, não é? E você vai ver o bonequinho se mexer, mas às vezes para fazer um pequeno movimento você tem que fazer uns 100 desenhos, não é assim? Então nós às vezes estamos só numa daquelas folhas, que tem um máximo, uma resva de 1000 folhas, nós só estamos em umas. Há um processo muito maior, mas Deus, na sua soberania, já sabe de todas as coisas, de todas elas, simultaneamente. Tem pessoas que dizem que Deus é especialista. Eu prefiro dizer que Deus não precisa se especializar em nada, porque Ele é absoluto. Ele não precisa de especificidade. Mas nós vivemos num mundo de sentimentos tão particulares, que o universo agora não é para fora, o universo é para dentro. Então um mundo só meu. Mas ainda para aqueles que vivem num mundo que é só seu, o nosso Senhor conhece o final da história. E quando Ele nos chamou um dia, Ele nos chamou para estar nele em qualquer circunstância. Andar com Jesus não é um passeio, não é um momento, é uma nova vida. E o processo de forja, para que esse alicerce alcance resistência de maneira indeterminada, é um processo muitas das vezes feio, mas vai te tornar forte. Sabe, você já viu os vergalhões de uma edificação? Não é bonito. Podem construir um prédio muito belo, cheio de vidros, com torres altíssimas, mas os vergalhões que estão sustentando são rústicos, grosseiros, cada barra de ferro rústica. Assim também são as raízes de uma árvore, que vai cada vez se entranhando, às vezes em terrenos não tão propícios, mas a raiz fura mesmo assim, sim ou não? E quando o homem joga o concreto em cima, joga o asfalto em cima, a raiz faz assim: não, você não me segura, estoura o concreto. Quantas vezes você passa na calçada e você vê uma raiz dessa grossura, que com o tempo ela foi fazendo o quê? Ela foi forçando, ela foi movendo, ela foi empurrando. O que ela fez? Foi drenando força para aquele lado da raiz, e foi empurrando, e foi empurrando, e foi rompendo. E aí quando alguém vai derrubar uma árvore, irmãos, nem tentam mais tirar a raiz, porque vai ter que fazer uma escavação que vai acabar com a metade do terreno.
porque ela foi procurando caminhos difíceis e foi se entranhando ali. O processo da forja do alicerce é rústico, mas todo mundo quer chupar a manga, não é? Todo mundo quer o fruto daquela árvore. Todo mundo acha bela o processo das flores, mas a raiz é rústico, é feio. Não tem plateia não. É lento, é gradual. Porque a ideia daquela árvore, o propósito daquela natureza, é não sair dali não. É ficar ali. E um dos maiores exemplos disso é o cedro do Líbano, né? Que cresce 1 metro para cima, 2 para baixo. Hã? E aquela criança chega a 100 metros, hã? 1 para cima, 2 para baixo. 2 para cima, 4 para baixo. Mas nós não alcançamos isso se a gente passar a vida toda comendo mingau, tomando leite. Não, nós não alcançamos o que Cristo quer para nós se nós só temos um relacionamento de domingo a domingo. Não, porque as tempestades que virão sobre esse mundo, meu irmão, você não imagina, você é apenas uma parte de toda a resma de 1000 folhas, você é apenas uma. Mas Deus está te chamando, está forçando no seu coração espaço, está tentando te enraizar. Porque, irmãos, amanhã vão buscar abrigo. E é duro pedir ajuda para quem também está pedindo ajuda. Às vezes, como é que eu vou te ajudar? Não sei nem o que fazer. E quantas das vezes nós vemos esse cenário se repetir bem do nosso lado e falamos assim: Deus, mas eu não suporto. Suporta sim. Você suporta sim. Lógico que você suporta. Porque essa obra é do Senhor, não é sua. Você suporta. Deus, eu vou explodir. Não vai não. Ele está te fortalecendo. Mesmo o corpo mais belo tem tendões que ninguém quer tirar foto. Mesmo o corpo mais bonito. Olha que pessoa bonita. Olha. Se mostrar os tendões, você não vai achar a mesma coisa. Tem cosmético para pele, mas não tem cosmético para tendões. Tem? Não. Porque o que é aparente é mais transitório do que você acredita. Mas o que está enraizado é o que está te sustentando. O Evangelho cresceu no Oriente, na vida de pessoas que só tinha uma página da Bíblia. Uma. Porque a resistência comunista não aceitava que eles andassem igual a você. Quantos trouxeram a Bíblia? Mostra aí, só para eu ver. Ah, que beleza, hein? Você saiu na rua hoje para ir para a igreja, trouxe sua Bíblia na mão. Quantos levaram a tapa hoje porque estava carregando a Bíblia? Ninguém? Mas no Oriente, o Evangelho cresceu com pessoas que só tinham uma página. Sabe por quê?
Porque é mais fácil esconder uma página do que uma Bíblia desse tamanho. Uma página para ler. Uma página só da Bíblia. Uma só. E eles suportaram. Sabe por quê, irmãos? Porque eles escolheram andar por aquilo que estava escrito na palavra de Deus. E não por eles mesmos. Eles escolheram andar nele. Eles decidiram andar pela sua palavra. E isso forjou neles força, resiliência. Gerou neles, irmãos, maturidade. O Senhor está nos chamando com um propósito dele. Porque você e eu fazemos planos, mas só o Senhor pode dar a resposta certa. Por isso, eu quero encerrar essa parte da administração lendo o versículo 8, onde Paulo diz assim: tende muito cuidado para que ninguém vos escravize em vãs e enganosas filosofias, que se baseiam em tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que nós devemos fazer uma avaliação de como nós estamos vivendo e pegar tudo isso e comparar com o que a Bíblia diz. Por quê? Porque eu posso estar cativo, escravizado a uma mentira, acreditando que ela é uma verdade. Eu vi uma matéria recentemente que a gente fica de cabelo em pé, e olha que eu não tenho muito cabelo para ficar em pé, talvez o meu seja mais fácil. Que a maioria dos homens que são presos por espancar as esposas, quando eles vão ser interrogados, eles assumem que bateram. Eles não negam. Agora eles não assumem que bateram porque eles são valentes o suficiente de assumir a sua culpa, não. É porque aqui dentro da cachola dele, ele acha que está certo. E é muito difícil quando alguém que nasceu em Cristo continua espancando sua esposa, roubando nos seus negócios, mentindo e achando que Deus está fazendo uma grande obra. Aonde? E quando vem as avalanches da vida, a gente fica horrorizado. Meu Deus, olha o que aconteceu com o irmão. Olha o que aconteceu com a irmã. Meu Deus, ele ia na igreja todo domingo. Ele só recebeu Cristo, mas nunca andou nele. Continuou andando do seu jeito, nas suas preferências, servindo o seu umbigo, servindo a si mesmo. E quando a maldição chega, a gente que só vê o cosmético, não é assim? Não foi o que Deus disse para Samuel? Samuel, você está enganado com esse Avon na cara desses meninos. Você está enganado, Samuel, com esse brilho.
Você está enganado com essa armadura, com esses ombros largos. Samuel, eu vejo o coração, Samuel. Não se engane. E aí cada filho de Jessé, irmão, esse camarada apareceu umas toras, um mais forte que o outro. A maioria era do exército. Um corpo mais bonito do que o outro. E Samuel, quando vê o primeiro, hein? Qual era o padrão de Samuel? Diga, o padrão do mundo. Qual que era o padrão do mundo? Saul. Então quando ele vai na casa de Jessé, o que ele espera? Encontrar outro? Saul. Mas Deus fala, não, Samuel. Eu estou alicerçando alguém que vai estabelecer tabernáculo, que vai vencer os filisteus, que vai trazer paz em Israel, que vai estabelecer as fronteiras, que vai estabelecer adoração 24 horas em Israel, que vai trazer a minha arca, que vai restaurar o meu povo, e ele é um menino desse tamanho. Não se engane com as estruturas, não se encante com as torres, irmãos. Não se engane com a fala mansa. Não se engane. Coma a palavra de Deus. Seja frequentante da escola dominical. Faça discipulado. Leia a Bíblia todo dia. Porque é isso que vai te ajudar a suportar as tempestades, os enganos, as filosofias, as quais o diabo rege. Deixa eu te dizer algo. Você ficar de cabelo em pé? Então, se você quer um carimbo desse, tudo bem. Mas Cristo está te chamando para andar nele. Sabe por quê? Nós temos milhares de pessoas morrendo por dentro. E não tem nenhuma instituição que consegue mudar isso. Tem? Por quê? Se somos tão capazes. Mas aquele que te criou, que conhece a tua alma, aquele que te chama pelo nome, ele pode fazer da sua vida uma nova história. Ele fez isso antes, fará hoje e fará amanhã. Mas sobre o que você está alicerçado? Eu quero te dar uma triste notícia ou uma boa notícia. Todas as vezes que você não lê a Bíblia e não ora, o filisteu está um passo mais perto de você, mesmo que você ache que está tudo bem. Sabe por quê? Pastor, não é assim não, nós estamos debaixo da graça. Verdade. E Pedro diz para os que estavam debaixo da graça: irmãos, estejam atentos, vigilantes, porque o diabo está ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar. Debaixo da graça. O inimigo, ele reconhece a Cristo, mas ele precisa reconhecer Cristo em você. A Cristo ele reconhece, fique tranquilo, ele treme. Não é assim que diz a Bíblia? Mas ele reconhece Cristo em você. Porque senão ele não treme não, viu, irmão? Nós precisamos correr.